Estamos aqui no nosso canal Aromas da Jurema, nosso canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e as ervas da Jurema. Meu nome é Patrícia, eu sou médium de Umbanda, trabalho com ervas, dou curso de ervas na Umbanda e benzimento, faço benzimento, atendimento com ervas se necessário. Minha formação e meu trabalho profissional fora da parte espiritual é como psicóloga, né? Eu tenho formação profissional como psicóloga. E estamos aqui hoje para mais um bate-papo. E o nosso tema de hoje é mediunidade, desenvolvimento mediúnico e o uso das ervas. É importante, antes da gente falar do uso das ervas, a gente falar um pouco sobre mediunidade e o que é mediunidade, né? A mediunidade, ela foi cunhada e ela foi falada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos no século XVIII. Mas o fenômeno da mediunidade no ser humano, ele é algo que antecede a isso, ele é muito antigo e existe em diversas culturas e religiões. É importante a gente lembrar que médium não é só aquele que trabalha na casa espírita, no centro de Umbanda. Uma pessoa, ela pode ter mediunidade e simplesmente não fazer parte de centro nenhum, né? Então, o que é mediunidade? A mediunidade é a capacidade do homem se comunicar com o mundo espiritual e com os espíritos. É a capacidade do homem servir de ponte e de comunicação dos espíritos, né, com o seu meio externo, né? Então, a mediunidade, ela pode se apresentar na vida de uma pessoa de forma ostensiva. Então, existem pessoas que têm mediunidade ostensiva. O que seria isso? É aquela pessoa que apresenta o fenômeno da mediunidade em algum momento da vida dela, e aquilo é claro, e aquilo é comprovado de que a pessoa está tendo um fenômeno mediúnico, e que geralmente são pessoas que não vão desenvolver num centro, né? A pessoa, ela tem aquele fenômeno, muitos na infância, na adolescência, enfim, em momentos, e aí elas vão geralmente procurar um centro para saber o que está acontecendo, né? E existem pessoas que podem vir a desenvolver a mediunidade, porque ela é uma capacidade inata do ser humano, né? Existem níveis diferentes de mediunidade, mediunidades diferentes. É claro que não tem como a gente aprofundar nesse vídeo sobre esse assunto, porque isso é um assunto muito extenso, né? E muito profundo. E o uso das ervas, eles podem sim nos ajudar na mediunidade, mas é importante primeiro a gente entender o que é, né? Então, existem alguns tipos de mediunidade: a mediunidade de cura, né? A mediunidade de psicofonia, que é a mediunidade de comunicação, conhecida nas casas de Umbanda como mediunidade de incorporação, né? A psicopictografia, que é a mediunidade de pintura. Então, geralmente são pessoas que fazem pinturas mediúnicas, né? É muito conhecida nas casas espíritas, nos centros kardecistas, né? A mediunidade, para ela acontecer, ela precisa da ação de um espírito, né, de um guia ou de um espírito, né? Porque o médium é aquele que comunica, é aquele que serve de instrumento, né, de ponte para a comunicação do espírito. Então, o fenômeno mediúnico, ele não tem como acontecer sem a atuação de um espírito. Existem as faculdades anímicas. O animismo, ele é algo muito temido nas casas de Umbanda, né? Mas o que é animismo? Animismo vem de ânima, né? Que significa alma. Então, se entende num terreiro de Umbanda que quando a pessoa está com um fenômeno de animismo, que ela está fazendo animismo, é porque ela está passando na frente do guia, ela está fazendo valer a vontade, o pensamento, o desejo dela, e ela está falando ali e não o guia, né? Então é importante a gente entender o que é faculdade anímica. Faculdade anímica e animismo diz respeito a tudo aquilo que é nato do ser humano. Então é a nossa capacidade de pensar, de sentir
E algumas capacidades são capacidades anímicas. Por quê? Porque elas são inatas, elas fazem parte da alma do ser humano e elas não precisam da comunicação de um espírito para acontecer. Então, a faculdade anímica, ela pode sim se mesclar num trabalho mediúnico se for da vontade do guia, né? Então, a clarividência é uma faculdade anímica. Por quê? A pessoa, a clarividência é a capacidade de ver espíritos, a clareaudiência de ouvir. Então, uma pessoa, ela pode ter um fenômeno de clarividência, de clareaudiência, independente de ela estar num contexto de uma sessão mediúnica. É claro que se entende que a clarividência, muito se fala que a clarividência é um tipo de mediunidade, a clareaudiência também, porque ela serve da comunicação dos espíritos. Mas tanto a clarividência como a clareaudiência, ela não precisa você estar num contexto mediúnico, né, de atuação de um espírito para que você tenha a clarividência, né? É uma faculdade que a pessoa pode desenvolver se ela tiver essa capacidade, né? A mediunidade de cura, por vezes, em alguns locais ela entende que ela pode também ser uma faculdade anímica. Por quê? Porque o médium de cura, muitas vezes, ele pode dar um passe energético em alguém sem estar incorporado de um espírito, né? Então, o passe mediúnico é aquele que você está servindo de ponte para um espírito se comunicar com outro através de você. Não é você que está fazendo aquilo. A faculdade anímica, ela é algo que é um potencial do ser humano. Então, quando a gente trabalha a abertura e o fortalecimento dos nossos chakras, nós estamos trabalhando as nossas capacidades anímicas, né? Então, é importante que no trabalho mediúnico, o médium, ele não passe na frente da entidade, né? É importante, através do desenvolvimento mediúnico e da educação mediúnica, que o médium aprenda a deixar o guia fazer o trabalho dele, né? Então, se você, de repente, está estudando plantas, está trabalhando seus chakras, está estudando sobre alguns assuntos, se você trabalha com passes, com reiki, enfim, com qualquer... se você trabalha com ervas, enfim, se você tem clarevidência, né? É importante ali no momento do trabalho mediúnico você não passar na frente do guia e você deixar a entidade fazer esse trabalho. Como é que se desenvolve uma mediunidade? Dentro de um terreiro, né? Então, quando a pessoa ela se percebe médium, né? Que ela percebe que ela tem sensações e que coisas acontecem com ela, que ela tem sensações, que ela tem até efeitos físicos, porque tem médiuns que têm efeitos físicos, né? Então é necessário que você procure uma casa espírita, que você procure um centro, para que você possa trabalhar o desenvolvimento da sua mediunidade e a sua educação mediúnica. Se você está num terreiro, se você faz parte de uma casa que já tem como base o uso de certas ervas que o dirigente vai dar para você fazer um banho de ervas, siga então a orientação do seu dirigente. Você pode perguntar para o seu dirigente. Se você tem abertura no centro que você trabalha para você fazer os seus banhos, você pode fazer os seus banhos. Aqui a gente vai dar uma dica, vou dar uma dica para vocês de alguns banhos e de como é que as ervas atuam no campo astral do médium no momento da mediunidade, né? É importante estudar, é importante se fortalecer, é importante ter conhecimento, é importante. Mas é importante lembrar que você precisa, mais uma vez eu falo, seguir a orientação do seu dirigente, seguir a orientação da sua casa espírita, e desenvolvimento mediúnico não se faz sozinho em casa. Como as ervas atuam no campo astral, né? Então nós temos o nosso corpo físico, esse também é um assunto que não tem como a gente aprofundar aqui, né? Nós temos o nosso campo astral, os nossos chakras, né? E os nossos chakras, eles, quando nós tomamos um banho de ervas para um trabalho mediúnico, para um desenvolvimento mediúnico, essas ervas elas vão proporcionar a abertura dos nossos chakras, a expansão do nosso campo astral, né? Então existem ervas, existem plantas que elas proporcionam isso,
né? E que o médium ele pode utilizar para tomar um banho de ervas antes de um trabalho mediúnico, se ele vai para um desenvolvimento mediúnico. Um médium que é mais experiente, né, vai falar, mas eu sou um médium experiente, não estou mais em desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico ele é uma etapa na vida do médium, mas todos nós, mesmo um médium que já é desenvolvido, que já é dirigente de uma casa, ele ainda também está em desenvolvimento. Por desenvolvimento no sentido de que nós nunca paramos de aprender, né? A gente nunca para de aprender. A mediunidade ele é um dom de Deus, né? Para que nós possamos evoluir e aprender. Então, nós nunca paramos de aprender. Então, um médium que ele já é desenvolvido, ele pode também fazer uso de certas plantas para o seu trabalho mediúnico, né? Existe uma infinidade de combinações e de banhos que podem ser feitos antes do magiro, antes de um trabalho mediúnico, mas existem algumas ervas que elas proporcionam e é que elas auxiliam nesse sentido, né? A alfazema, né? Eu trouxe aqui para vocês verem. Essa é a flor da alfazema seca, né? Então a alfazema, muito perfumada essa alfazema. A alfazema, ela é uma planta de elemento água, pertencente ao orixá Oxalá e Iemanjá, e ela é uma ótima planta para desenvolvimento e abertura da mediunidade, né? Então é uma planta muito utilizada como harmonizadora e equilibradora e que ajuda muito na abertura da mediunidade. Geralmente essas plantas que auxiliam no trabalho mediúnico são plantas que vão expandir o chakra coronário, né? Que é o chakra que nós temos no alto da nossa coroa, o nosso chakra frontal, o chakra laríngeo, todos os chakras, mas algumas plantas elas principalmente atuam nesses chakras superiores, né? Que é o chakra laríngeo, o chakra frontal, o chakra coronário e muitas vezes também no chakra cardíaco, né? E em outros também. Tem o anis estrelado. O anis estrelado ele é um fruto, geralmente ele é vendido seco, ele tem a forma de uma estrela. Ele é uma planta de elemento água, ligado com Oxalá e Iemanjá também. E é uma planta que proporciona a abertura do chakra coronário e a expansão da mediunidade e da sensibilidade espiritual, né? A artemísia é uma planta de elemento água, dedicada a Oxum, né? E que além de trabalhar o feminino, a artemísia, ela trabalha a abertura da clarividência, da sensibilidade mediúnica. É importante a gente lembrar também que não é tomando um banho de ervas que você vai despertar a mediunidade, seja ela qualquer mediunidade que for, e que você também não vai despertar em você uma capacidade, por exemplo, como a clarividência, né, por tomar um banho de ervas ou por fazer um trabalho com ervas, se você já não tiver uma predisposição. Então as plantas, geralmente, quando a pessoa ela tem uma predisposição para desenvolver determinadas capacidades, as plantas elas acentuam isso, né? Então se você não é médio de incorporação, se você não tem a capacidade da mediunidade de psicofonia, que é de comunicação, não adianta você ficar tomando um monte de banho de ervas que você não vai incorporar, né? Então, existem pessoas que são médios de incorporação, existem pessoas que não. Existem outros tipos de trabalho mediúnico que uma pessoa pode fazer, né? Que não necessariamente é a incorporação. E a mediunidade também, antes da gente continuar falando das ervas, é importante a gente lembrar que o médium, ele não é Messias, ele não é salvador da vida de ninguém. A mediunidade ela é um dom que Deus oferece ao ser humano para que nós possamos evoluir, nos melhorar através da atividade mediúnica. Então toda atividade espiritual, uso de ervas, ele tem que servir para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a nossa melhora espiritual, né? Então é importante sempre lembrar isso. Você pode utilizar as ervas para ajudar no seu trabalho mediúnico? Sim, mas é importante a gente sempre trabalhar junto com a ética, com o amor, desenvolvendo em nós, primeiramente, as faculdades do espírito, que são as virtudes do amor,
da paciência, né? Então muita gente quer desenvolver milhares de dons e de poderes para a pessoa ter um poder, e muitas vezes isso vem de encontro com uma baixa autoestima que a pessoa tem, e que a pessoa ela precisa se sentir muito poderosa e reconhecida pelos outros, né? Então é preciso que a gente também, se a pessoa sentir que ela está precisando de uma terapia, que ela está precisando se melhorar, isso também ajuda, né? Porque a mediunidade tem que caminhar com o pé no chão e com a nossa capacidade de querer ser mais humilde para poder então fazer um trabalho mediúnico. A mediunidade ela é um instrumento para a nossa evolução espiritual, né? Então vamos lá. Outra planta que ajuda no desenvolvimento mediúnico, cipó prata, né? O cipó prata aqui ele tá seco, né? Ele é uma planta que na parte da frente ele é verde e na parte de trás da folha ele é branco. O cipó prata, ele é uma planta de elemento ar ligado com Oxalá e que é uma planta muito utilizada para desenvolvimento mediúnico e abertura da mediunidade, né? Existe também a casca da jurema preta, que eu não tenho ela aqui, que é uma casca, a jurema preta ela tem uma tonalidade avermelhada, meio escura, né? Então a jurema, ela é uma planta ligada com Oxalá, com Oxóssi, me desculpa, a jurema preta, nós temos a jurema branca e a jurema preta. A casca da jurema preta ela é uma planta de Oxóssi, ligada com o elemento terra, e ela é uma planta muito utilizada para limpeza e abertura do chakra coronário. Então, se a pessoa ela vai para um trabalho mediúnico, né, ela já fez aí a sua limpeza, ela está bem espiritualmente, ela vai participar de um trabalho espiritual, ela pode tomar um banho de casca de jurema preta da cabeça para baixo, né? Se você tem dúvidas, posso jogar meu banho de ervas na cabeça ou não? Aqui no nosso canal tem um vídeo sobre banho de ervas, se pode ser jogado na cabeça ou não, e lá eu vou explicar um pouco sobre isso, né? A erva doce. A erva doce, ela é uma planta de água, de Oxalá e de Oxum. Ela é uma planta que não necessariamente ela vai expandir o chakra coronário e ela é uma planta para desenvolvimento, mas é uma planta muito boa para se utilizar em banho de desenvolvimento mediúnico, porque ela proporciona uma harmonia, ela tranquiliza e ela acalma o médium que está em processo de desenvolvimento, porque muitas vezes essa questão da ansiedade, da euforia faz parte também do início do desenvolvimento mediúnico. Uma planta muito usada é a rosa branca. A rosa branca é uma planta de elemento ar, ligado com Oxalá e Iemanjá, e a rosa branca ela proporciona uma abertura da mediunidade, um equilíbrio espiritual, uma abertura do chakra coronário e uma abertura da sensibilidade da pessoa para as realidades extrafísicas e para os mentores espirituais. A samambaia também, que é uma planta de ar ligada com Oxóssi. Então um banho muito bom, uma combinação muito boa para se fazer para um trabalho mediúnico, para um desenvolvimento mediúnico, é você fazer um banho de alfazema com rosa branca e cipó prata, né? Você pode utilizar 7 ervas também, como o boldo, que é uma planta de ar ligado com Oxalá, que também é boa para o chakra coronário. Um banho de 7 ervas aí para mediunidade seria um banho de boldo, de alfazema, anis estrelado, né, cipó prata, erva doce, né, rosa branca e colônia, por exemplo, né? A colônia, ela é uma planta de água ligada com Oxalá e Iemanjá. É importante a gente lembrar que um banho de desenvolvimento mediúnico não é algo que a pessoa vai ter que tomar aí toda semana. Vai tomar toda semana que a pessoa for para o terreiro, ela vai tomar um banho de desenvolvimento, um banho de abertura da mediunidade. É importante sim tomar banhos de erva semanal, quem tem contato com muitas pessoas, que trabalham com terapeuta, que trabalham numa corrente, para se limpar, para se purificar. Mas um banho de abertura da coroa, abertura da mediunidade, você pode tomar aí 1 a 2 vezes por mês, sempre antes da gira, né? Antes de você ir para o seu trabalho mediúnico, né? Você pode tomar esse banho, né? E então é isso, né? As ervas, elas nos ajudam muito em diversas áreas da nossa vida, inclusive na mediunidade, né?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha se você gostou desse vídeo e clique no se inscrever no campo abaixo para se inscrever no canal e receber atualizações de mais vídeos que iremos postar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e muito axé e um abraço muito grande a todos.